Olá! Hoje a nossa live é uma sessão extra, portanto, fora do horário padrão da live, que é a sábado às 16 horas. A sessão extra pode acontecer qualquer dia, qualquer horário. Hoje, às 16h30, estamos aqui numa live para falarmos sobre a subjetividade do idoso e sobre o envelhecimento. A velhice é um termo, né, que está muito associado a um caráter pejorativo. Vamos também falar um pouquinho sobre isso. Sejam todos bem-vindos. Logo vamos começar a falar sobre a subjetividade do idoso. Eloá, Luísa, bem-vindos. Vamos esperar aí os nossos colegas chegarem. A Dodora, uma querida amiga, tá chegando. Vi que a nossa convidada chegou. Fique aí, Sônia, não saia. Te chamo já já. Deixa só o pessoal terminar de entrar para a gente não começar antes dos nossos queridos convidados chegarem. Ale Bonfim, Fernando, que está sempre por aqui. Boa tarde, Fernando. Roberta, Micaele, Maura, Ana Fernandes. Obrigada, Fernando. Pois é, Fernando, vamos falar sobre a subjetividade do idoso, né? É a psicanálise e direito, uma interface muito rica que você atua, Fernando. A Rosilene, a Heloísa. Oi, Elo. Boa tarde, Micaele. Sejam todos bem-vindos. Aliás, vamos ajudar um pouco, né, a mais pessoas virem trocar ideias conosco. Tem um aviãozinho aí embaixo do seu celular, você pode enviar essa live para alguém. E aí a dica que eu dou, veja quem nos seus contatos está ao vivo agora, tem uma bolinha, acho que é verde ou é azul, acesa, do lado do nome da pessoa, então ela está ao vivo e daí ela vai poder acompanhar a live. E alguém que tenha interesse pelo tema, né? É um tema que eu acho que interessa quase que a todas as pessoas, porque mesmo quem é jovem ou que não tem contato tão próximo com pessoas mais velhas, precisam cuidar, se preparar para entrar na velhice e passar da melhor maneira por essa fase, enfrentar da melhor maneira. E não é cultural no Brasil, né, uma preparação para o envelhecimento, e é tão importante. Anderson Flávio, olha o Anderson, querido colega que me convidou para uma live, ele vai me receber numa live segunda-feira, domingo eu vou anunciar aqui para vocês. A Eunice, minha querida irmã, ó, que está aqui, Renata Trindade. Então, vamos lá, peço que vocês encaminhem. Nádia Nogueira, Mensana, se vocês puderem encaminhar o aviãozinho para os seus contatos que estão online para nos acompanhar aqui. Exatamente, Heloísa, todos vão envelhecer, assim esperamos, né? Porque quem não envelhece, infelizmente, a vida foi interrompida brevemente. O ideal é que todos nós envelheçamos e que a gente possa conviver da maneira mais confortável e prazerosa nessa fase da vida. Andréa, bem-vinda. Vamos lá, hoje eu estou munida aqui de relógio, vou chamar a nossa convidada. Um convite, uma mensagenzinha, é só você clicar em cima. Andréa e Carlos, bem-vindos. Opa! Tudo bom, Sônia? Tudo bom, e você? Boa tarde a todos, boa tarde, Ana, muito obrigado pelo convite, estou bem honrada. Eu que agradeço, é uma honra para mim e tenho certeza que será prazeroso aqui para todos nós, a sua disponibilidade de compartilhar tanto conhecimento, inclusive muito conhecimento concentrado aí no tema que nós vamos falar hoje. Sônia, se por acaso for possível você acender alguma luz aí, seu rosto não está tão nítido. Eu acendi todas as luzes, vamos ver Aí, aqui. melhorou. Isto.
Agora eu vou ver se eu consigo tirar. Ultimamente eu não tenho. Peraí, gente. Eu não tenho conseguido tirar os comentários aqui. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu também não sei. Opa! Então eu vou deixar. Você me desculpa, os comentários vão ficar aí, mas depois que eu salvar a live, eles não. E para a posteridade, eles não ficarão no seu rosto. Boa tarde a quem está chegando, Tony Salles, sempre aqui nos acompanhando. Muito obrigada. Sônia, é um prazer para mim, uma alegria muito grande tê-la aqui. Além de uma excelente psicóloga profissional, você é uma pessoa muito querida por mim, então realmente é um prazer. Eu vou te apresentar para quem nos acompanha. É um currículo tão grande que eu dei uma enxugada aqui, tá? A Sônia Fuentes, ela é psicóloga de formação junguiana. Ela tem mestrado e o pós-doutorado dela em gerontologia, que é uma área da psicologia que se volta para o envelhecimento e para o idoso. E o pós-doutorado dela, na PUC São Paulo, se eu estiver errada, você me corrige depois, é também concentrado no envelhecimento. Tá tudo certo? Tudo certo. Eu só vou chamar a atenção, porque você tem bastante demanda de alunos, para explicar um pouco a gerontologia. Ela é uma abordagem interdisciplinar. Como a geriatria é o estudo do envelhecimento da área biológica para o médico e afins, da fisiologia, da medicina, a gerontologia da área de humanas, onde nós reforçamos o cuidado da psicologia, do conhecimento, da antropologia, das ciências sociais, até da arquitetura do conhecimento. Hoje em dia, você deve saber, né, que é importante o idoso morar em casa térrea, muito grande. Então, a gente vai aprendendo tudo isso da medicina, porque 80% dos acidentes acontecem em casa. Sim, eu tenho um colega médico que ele diz que o tapetinho do banheiro é o terror do pronto-socorro, né? Que as quedas no tapete do banheiro são, assim, campeão de audiência, principalmente entre os idosos. É tirar tudo e organizar a casa. É uma área da gerontologia também. O direito do idoso tem a audiologia, ciências sociais. Então, é muito rico. E dentro do programa da gerontologia, tem que ter conhecimento, ao menos um pouco de tudo isso, para saber entender e saber também indicar, né? Então, sim. É muito rica. O doutorado foi na psicologia clínica com você, mas tem que fazer trabalho dentro do envelhecimento também. Foi muito prazeroso, muito bom. Inclusive, Sônia, eu lembrei hoje aqui que você também é uma das autoras desse livro, da Psicologia Relações com o Contemporâneo. Você escreveu um capítulo com a Arlene Moreira, uma colega nossa muito querida, terapeuta de família, médica, advogada, a formação dela é bem variada, né? Bem ampla. O capítulo chama A Família e o Idoso. E eu queria só fazer uma colocação, tentando dar voz aqui às famílias que têm idosos, né? E que querem acolhê-los, e é muito comum os idosos não aceitarem esse acolhimento, porque, na verdade, eles têm dificuldade de aceitar as limitações, principalmente as físicas, né, que a velhice nos apresenta. Então, tem todo ali, em algumas famílias, uma certa dificuldade para lidar com o idoso. Isso me remeteu um pouco a um texto de Freud, só para contextualizar, e daí eu te passo a palavra, no Mal-Estar da Civilização, um texto bastante importante do Freud, aliás, na minha opinião todos são, mas enfim, esse é um texto, inclusive, que ele é muito lido por não psicólogos, por não psicanalistas, né? Um termo de cultura geral aí mais amplo.
ele fala que as fontes do sofrimento humano, né, não do idoso, do sofrimento humano mais amplo, é a força implacável da natureza, né, a decadência do nosso corpo, e quando ele fala isso, ele está falando do idoso, sem dúvida nenhuma, e do sofrimento proveniente das relações entre os humanos, né? Bom, feito esse contexto, eu gostaria que você ficasse à vontade para discorrer um pouco aí sobre o idoso, o envelhecimento. Eu vou partir de uma histórica, pegar um pequeno segmento do meu mestrado, que eu falo sobre a construção da subjetividade, mas para não ficar... Eu gostaria de completar o seu pensamento, que é muito importante, real, essa questão. A finitude é inevitável, né? A velhice é inexorável. Nós temos, Jung fala que nós temos que aceitar. O primeiro caminho para viver bem é aceitar perdas e ganhos e as vicissitudes, né? E não perder tempo se lamentando, usar esse tempo de forma criativa. Agora, a gente volta nisso ainda. Tá dando algum foco na voz, né? Tá dando foco na voz. Eu vou procurar falar devagar para essa sonorização. Então, no mestrado, eu tenho a intenção de preocupada com o meu envelhecimento, preocupada com as minhas questões de envelhecer melhor, com qualidade. Eu me interessei pelo tempo, várias faces do cuidar de si. E eu fui Desculpa, você pode repetir as várias faces? Do cuidar de si. Ok. Eu fui buscar na filosofia, né, toda a filosofia de Foucault em especial, no pensamento grego, toda uma contextualização dessa construção da subjetividade, onde ele vê o cuidar de si como uma ação estrita do corpo físico, né, voltada mais para a alma. Ele busca no pensamento grego, especialmente o socrático, né, as prescrições délficas. Et Celto conhece a si mesmo e Epimileia Reuto, que é o cuidar de si. Então, ele diz que tem uma relação entre o conhecer e o cuidar. Então, o cuidar de si, para cuidar de si, é conhecer. Veja bem, já cuidar, porque essa questão analítica, de fato. Olhamos para nós, cuidamos de forma a nos conhecer, é uma questão atual, é uma questão que está até hoje. Sim. Naquele tempo, tinha todo esse cuidado. E eu peguei o gancho e fui entrevistar 10 profissionais ligados à gerontologia, médicos, doutores, antropólogos, advogados, todas as pessoas que trabalhavam com a gerontologia. E questões que mais impactou a turma foi você realiza o autocuidado. Então, as pessoas já vinham me justificar como se eu estivesse cobrando. Ai, não dá tempo. Ai, eu não, alguma coisa, sempre dando desculpas. Uma pessoa falou que fazia autocuidado. Esse autocuidado estava centrado assim, capacidades de exercício, de prestar atenção na alimentação, aquelas que todo um apelo social, sabe? Então, eu fiquei me perguntando, pai, cobrando, né? Eu não estou cobrando ninguém, eu só quero compreender e conhecer. E aí, é que ecoou, né? Quando você perguntou, eles mesmo se cobraram, né? E aí projeta em você, você só fez a pergunta. Isso, e uma justificativa enorme, todo mundo, e aquilo chamou muita atenção. E a própria palavra autocuidado
já fala que auto, pessoal, intrínseco, irreparável, seu, singular, né, do sujeito. E aí, eu tenho uma fala até que eu guardei aqui da Ângela Mucida, uma psicanalista, que ela fala, a psicanalista Ângela Mucida alerta para o paciente quando afirma que não há como ensinar alguém a escrever seu próprio texto. Não há como copiar simplesmente o estilo do outro. Cada qual só pode ter a partir de traços. Uhum. Todas Sônia, as... desculpa, Sônia, te interromper, mas é que está picotando muito a sua voz. Teria um outro celular além do seu ligado aí perto? Às vezes, quando tem dois celulares no mesmo ambiente. Não, o que eu fiz, que você me recomendou, eu desliguei o... Isso, o som, né? Você quer que Não, eu mas volte? não seria isso, não seria isso. Pode ser então a conexão da internet mesmo. É porque eu estou sozinha em Ó, casa, inclusive. agora melhorou. Acho que você mexeu aí no celular, melhorou. Que bom. Então, a Ângela Mucida é uma psicanalista que trabalha, é uma contemporânea, e ela Sim. traz essa questão do cuidar também individual, autônomo do sujeito. Uhum. E vai de encontro ao pensamento de Foucault, quando ele fala que o autocuidado nada mais é daquele desvinculado de normas, né? O som da voz da Sônia está muito baixinho. Eu vou diminuir aqui e vou falar mais alto. Então, Foucault traz o autocuidado, cuidar de si, como desvinculado de normas uniformizantes, que é um cuidado centrado em si, né? Tal qual Ângela Mucida. Então, a gente pensa, né, que na antiguidade já existia esse interesse no olhar, de se ocupar, Uhum. olhar para si, escolher de que forma você tem vontade de cuidar de si, e Sim. como que hoje em dia, né, nós estamos por um modelo totalmente oposto, no qual a sociedade cobra o modelo de cuidar de si focado no exterior, no externo, Uhum. né? Academias que imitam, é um modelo que é ditado por especialistas, as pessoas não podem construir suas próprias medidas. Então, nós estamos entre importante ter consciência disso, né, Ana? Até que ponto você está presente dentro disso? Nesse momento, Jung entra dizendo da importância de nós olhar na vida, tudo contém o seu oposto. O Quer nascimento dizer, contém morte, a juventude contém envelhecimento, o pensar contém o não pensar. Então, essas duas polaridades, e o segredo é você aceitar que existe o inevitável, né? Aceitar que existe a morte, refletir sobre a morte, refletir sobre perdas, utilizar esse tempo de forma criativa. E quando ele fala utilizar esse tempo de forma criativa, você pode imaginar assim, como é que o idoso vai fazer mais pandemia, né? Tantas questões que a gente pode levantar. Mas Eric, já que nós estudamos, também ele dividia do modelo epigenético como as fases da vida, no qual a velhice ele não considerava o último estágio da vida, ele considerava um momento, uma fase na qual ele poderia lembrar das suas experiências e passar uhum. o outro, né? Para Uhum. a próxima geração o ensinamento. Lembra da doutora Seneide? Sim, muito. Semeia de Serveni. Isso. Então, essa questão se repete em outros autores, inclusive Jung, que fala
que nós, na velhice, temos a grande oportunidade de parar, refletir, né, sobre Uhum. tudo que já fizemos, as experiências que já tivemos, validar as experiências, aceitar as Uhum. que nós podemos fazer e aceitar as que não podemos. Então, é importante esse tempo no qual ele teve, eu não sei se você sabe disso, mas ele teve uma casa no lago, né, de Boyle, na Sim. Suíça, e lá ele criou aquela casa, o espelho do seu próprio inconsciente, o inconsciente que se acrescentou, o Uhum. inconsciente que evoluiu, que amadureceu. Então, as torres, simbolicamente, representam seu amadurecimento individual, seu crescimento espiritual, né? Rodeado de Uhum. água, né? Uhum. Rodeado de água, Jung ficou. Uhum. Sim, É, você falou algo bem interessante que eu acho que a gente poderia explorar um pouco mais, né? Quando você diz que hoje o autocuidado está muito misturado com um certo exibicionismo, né? Ou seja, o quanto cada pessoa cuida de si, né, para ficar bem, do ponto de vista físico, psíquico, emocional, e isso é o que dá sustentação, né? Ou a pessoa se cuida para mostrar para o outro que ela está bem, sendo que talvez ela não usufrua desse bem-estar, talvez esse bem-estar não haja uma vivência, uma experiência com esse bem-estar. É como se é algo externo que vem e cola ali de uma maneira não autêntica, meio artificial, né? isso. E isso Bem não dá colocado. sustentação. E isso você vai flutuar nisso aí e não tem nenhuma sustentação para envelhecer com, de fato, algum conforto psíquico. Exatamente. É muito triste e despotencializa o idoso que acredita que a felicidade está no cuidado externo. Então, você nunca dá conta, por mais que você siga medicações estéticas, plásticas, ginástica, você sempre vai ter alguma coisa que falta. Você não dá conta desse processo e você fica despotencializado, vem a tristeza e vem a depressão, falta de Uhum. perspectiva, falta de propósito. Então, se você deixa sua vida com a finalidade de, como você falou, né, de deixar o outro vendo uma pessoa idosa feliz, assim, esteticamente, você está perdendo. Tem outras coisas importantes, a experiência de cada um, a vivência de cada um, o desenvolvimento espiritual de cada ser humano. Os filósofos mesmo, Seneca fala que a velhice é o coroamento disso tudo, né? É uma oportunidade Uhum. que você iniciou. Só envelhece quem morreu. Então, é um Uhum. privilégio ficar velho. É um privilégio que Uhum. você tenha experiências, tenha as histórias. As rugas deviam contar as suas histórias, suas experiências, suas aventuras, e não você dilacerar essa experiência de alma, né? E Então, você veja, por exemplo, na sociedade japonesa, né, tem uma valorização muito forte da pessoa idosa, né? É alguém que merece respeito, é alguém que tem o saber, que foi acumulado ao longo da vida, né? E tem um isso, tratamento muito especial. isso. Já aqui no Ocidente, em muitos países, acima de tudo Brasil, Estados Unidos, o senso comum tem essa história do negar a velhice, né? Eu tenho que me transformar ou tentar me transformar fisicamente para não parecer que eu estou envelhecendo, né? Só que essa caixinha, né, o corpo, lá dentro tem algo precioso que está, e parte dessa riqueza vem do acúmulo de experiência, do envelhecimento, né?
história de vida. Você levantou vários pontos importantes, Ana. Você falou da questão, deu exemplo do japonês, tem até um filme belíssimo que é A Balada de Narayama, no qual a idosa faz 70 anos, o filho carrega para a montanha para ela morrer. Essa idosa está bem de saúde, ela poderia viver muitos anos, mas o filho tem um filho, a quantidade de dinheiro e alimento é suficiente só para mais uma pessoa, então ela sai de cena para dar o lugar para o outro. Isso é o cuidar de si, cuidando do né? Então ela sai de cena. E a gente não pode generalizar, não é todos japoneses que saem de cena ou para dar lugar para os filhos. Atualmente, nós temos isso, né? E no Brasil, muito menos. A gente observa, porque aqui o número de institucionalização subiu demais, né? E o que é quando você... Não, a gente não pode também condenar o familiar que institucionalizou, porque as famílias trabalham, têm compromisso, saem fora. Então, todo mundo é uma família contemporânea, no qual todos estão trabalhando. Também é um modelo totalmente diferente. Agora, dentro da instituição, se apagam-se as características singulares de cada um, porque tem um modelo de horários iguais para todos, horário para banho, horário para horário para atividades, ou existem instituições quais ela favorecem, estimulam o desenvolvimento de cada idoso. Eu conheço uma em especial que eu trabalhei, sei que a Passarga, eu falo, que é e lá, sim, cada história contemplava aquela pessoa e seguia um projeto individual. Mas isso é muito difícil hoje em dia, né? E outra questão que você estava comentando no final, Ana? Falaram que não, quando você se aproxima do celular, parece que sua voz sai melhor. Ah, é? Então vamos lá. Então fico aqui. A questão, né? Que esse mundo de hoje, além das famílias, morar com a família também é uma questão que você levantou, né? Dizer que o melhor lugar para o idoso é a família, as pesquisas já apontam que não. Tem uma pesquisa sobre violência doméstica que fala que 80% das violências contra o idoso acontecem dentro de casa, dentro de instituições, aqueles idosos vulneráveis, dependentes. Então, é uma questão para se pensar. Por quê? Porque o número de idosos está cada vez aumentando, né? Sim. A IBGE fala que em 2050, quase não se ouve a voz da Sônia, em 2050, nós vamos ter mais de 60 milhões de idosos no Brasil. Mais de 60 milhões de idosos no Brasil em 2050. E serão uma média de 172 idosos para 100 jovens. Pois é, Sônia, e aí eu já vou lançar aqui uma pergunta para a gente pensar. O Estado brasileiro, a Eunice falou aqui, acho que falta políticas voltadas ao idoso, então ela está falando do Estado, né? E aí eu emendo nisso, a Lídia falou, tem muito botox para enfrentar a velhice, mas o botox não dá conta das questões relevantes do envelhecimento, né? Os medos, as angústias, as limitações e tudo isso. E, por outro lado, esse número imenso de idosos que vem por aí, as pessoas, a sociedade está preparada? O governo está preparado? Não me parece, né? Pois é, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto da Unesco aqui no Brasil, 2 anos atrás, junto com a PUC, no qual nós tentamos capacitar as pessoas, os profissionais ligados ao CREA, né, ao CREAS,
ao centro de referência da pessoa idosa. E Sim. na periferia foi uma experiência muito gratificante com a doutora Beltrina Corte, da PUC. E nós vimos que tem projetos maravilhosos, Ana. Tem políticas públicas, tem um acolhimento importante para o idoso de baixa renda, mas ainda não é suficiente. Acho que muito tímido ainda, muito pontual, né? Uma parcela muito pequena da população é incluída nesses programas. Isso, e tem outro lado também, a questão econômica, onde o idoso que não tem renda, que é vulnerável, que é dependente, ele ganha um salário mínimo por viver na miséria. Aí ele, com esse salário, a família vai querer se apossar daquela aposentadoria do idoso. Isso na periferia é muito comum. Sim, é muito forte na periferia e nas pequenas cidades do Brasil, na periferia das grandes cidades, é comum o idoso, por meio da sua aposentadoria, ser arrimo de família, né? É a neta com 3, 4 filhos, que sem pai. Essa é a realidade. E esse idoso, muitas vezes, o salário, olham mais para aquela renda do que para ele, para a pessoa do idoso. Exatamente, ainda mais quando convive com famílias numerosas, né, que também estão desempregadas, que existem pessoas que usam droga, que têm vícios de bebida, tem muita coisa envolvida. Nós moramos numa bolha e não temos oportunidade de ter acesso a tudo que está acontecendo, porque é muito triste, Ana. Eu já vi, mas tem muita coisa sendo feita. Eu acho que é insuficiente. Tem tem o Estatuto do Idoso, tem a questão de você poder denunciar contra uma violência familiar. Sim. Agora, você também falou do idoso em casa, nesse momento, né? E nós temos que pensar que o idoso, o velho, existem várias velhices e vários diferentes velhos, né? Existem idosos que estão muito bem, estão com autonomia, cognição boa, eles têm renda, têm aposentadoria, estão fazendo exercício. Tem muitos idosos que não parecem a idade que têm, continuam produtivos, trabalhando, ajudando a família, e também tem aqueles dependentes, tem os vulneráveis. Sim. Falando de um modo geral, né? Falando de um modo geral, e foi bem o que eu entrei dentro da pesquisa do meu doutorado, que a gente contextualiza muito essas diferenças do mundo contemporâneo, falando antes da pandemia, né? O mundo líquido do Bauman, que é aquela correria, ninguém tem tempo para nada, as pessoas se cobram, se autocobram de produzir demais, não param para ficar, não param para nada, é um excesso de informação, de opinião, e não tem lugar para experiência subjetiva, experiência interna, de parar. Ouvir esse idoso, né? Também tem, esse é um outro aspecto, né? O que o idoso quer fazer? Como é que ele quer ocupar a sua velhice? É com mais tempo sozinho, lendo, contemplando, é convivendo com os seus pares, seus amigos, cuidando da família de algum modo, dentro do possível, né? Porque tem famílias também que determinam, o melhor para você é isso, você agora tem que fazer aquilo, mas ele continua existindo. Exatamente. Aliás, só travou um pouquinho. Pronto. Não existe uma cartilha pronta. Isso é a primeira frase que eu coloco no meu livro. Fala desse livro aí que eu não estou sabendo, hein, Sônia? Você está escondendo ouro. Então, esse livro está nas edições do Portal do Envelhecimento. Ele vende online e já vendeu mais de 1.000, Ana. Que legal!
meu pós-doutorado. Como é o nome do livro? É Tecendo o Chamado de Atena e Aracne. Da Aracne e Atena. A primeira coisa que eu coloco, não há uma fórmula. O livro é uma sugestão, o livro pode ser adaptado para idosos, para demência, para famílias, para trabalhos intergeracionais, uma série de adaptações. Não adianta a gente querer impor para o idoso qualquer atividade. Você está tirando a oportunidade dele construir a subjetividade dele. Você pode, assim, orientar como em terapia faz, existe isso, ampliar. Auxiliar, né? Apoiar, talvez ir dando algum contorno, porque alguma capacidade também é perdida, às vezes cognitiva, física. Né? Então, você vai amparando e dando contorno, mas ele precisa localizar o desejo dele. Né? O que ele quer? Esse livro é exatamente que eu falo isso. Quando eu trabalhei dentro de uma instituição com pessoas com Alzheimer, o que acontece? Ela tem vários níveis do Alzheimer, as demências. Né? Então, quando você dá uma cooperação, uma associação, aquela pessoa desperta, a gente pode trabalhar com algumas técnicas que vão ajudá-lo a encontrar o que ele gosta. Tem que gostar daquilo, porque impor não é a solução. E o idoso, todo idoso tem uma história de vida, né, Ana? Por mais que ele seja descrente, ou não tenha hobbies, ou não tenha interesses, na história de vida dele, algo vai chamá-lo. Sim, e quando ele pode olhar para o passado, né, e ver aquilo que dava vigor, que fazia o olho dele brilhar, ele pode resgatar isso e pensar na atualidade, o que faz sentido daquilo, ou olhar até para outros lugares a partir desse passado onde ele foi feliz, onde ele realizou coisas, ele preencheu a sua vida. Geralmente, eu dou muito trabalho, eu dou curso de memória e criatividade no IDEAC, e eu faço essa questão, né? É um trabalho, não mexo só com a cognição, eu trabalho a recursos de memória, de emocionais, de resgate, de escrita terapêutica, e isso vai de encontro ao que o Foucault coloca como práticas de psique na antiguidade, a escrita, até Marco Aurélio, na Grécia Antiga, ele escrevia. Inicialmente, para o império, ele descrevia suas ações, suas atitudes. Aos poucos, Marco Aurélio foi contando como se sentia fazendo aquelas ações no império. E ele percebia que aquilo fazia muito bem a ele. Isso eram práticas psíquicas. Você contar para o oráculo os seus desejos, você se perguntar, fazer perguntas para você mesmo. Então, hoje em dia, já é provado, tem um terapeuta que pesquisa só a escrita terapêutica nos Estados Unidos, Pineberg, e ele já validou com inúmeros trabalhos a importância de uma escrita terapêutica. Para idoso que pode escrever, resgatar sua história de vida para um neto, fazer um livro, ele está ressignificando, ele está validando a vida dele, né? Sim. Então, para Jung, é o nome que ele dá para a generatividade. Minha vida teve um propósito, minha vida teve um sentido, né? Em tudo você vai dar conta. A gente não dá conta de todos os desejos. Sim, não, a gente lida com a falta, isso é inerente ao ser humano. O que a gente não pode é só ver a falta ou não suportar a falta. Exatamente, porque sempre vão haver novas faltas, sucessivas faltas até morrer, né? Então, você tem que pensar no que você pode fazer. É que nem hoje em dia, estamos isolados, principalmente os idosos dentro de casa.
Eu até separei para o final, quando faltar 5 minutos, você me fala que eu separei um trechinho. Pode deixar. Tá? Tá legal. Eu queria. Estão perguntando qual é o nome do autor que fala da escrita criativa. Desculpa, criativa não, da escrita, como é que é o nome? Terapêutica. Terapêutica. Peraí, Porque o terapêutico é criativo, olha o ato falho aí, né? Peraí. Pine Becker. Ela está buscando lá. Enquanto a Sônia resgata esse nome, eu queria trazer aqui um exemplo de uma política lá da Espanha, né, para você ver a diferença do olhar para o idoso. É muito comum lá, como aqui também, os idosos voltarem a morar com os filhos. Tem uma população grande lá que mora com os filhos. E o que o governo percebeu? Que estava aumentando muito o número de depressão entre esses idosos, mesmo eles morando com a família. E então os profissionais da saúde se aproximaram e constataram que os filhos saíam para trabalhar, os netos iam para a escola e o idoso ficava trancado dentro de casa, isolado. Então, o governo espanhol criou um programa que passam aqueles micro-ônibus, claro, tem toda uma inscrição, uma comunicação com esses idosos, apresentar o programa, envolver e tal, e aí vai direcionando cada um num tipo de atividade que eles gostam de fazer. Essas pessoas, os profissionais, recolhem os idosos em casa e levam para alguns programas, né, sociais com outros idosos. Visitar um museu, fazer um piquenique no parque, e quer dizer, dando um apoio que o filho, por uma limitação ou pessoal ou financeira, talvez não possa, né, dar esse tipo de aporte, mas o governo se faz presente. Você tocou num ponto muito importante, porque na Europa, nos Estados Unidos, até no Brasil, nós temos iniciativas desse tipo. Tem tanta coisa para fazer que talvez a gente não desse conta, se tivesse todo o tempo do mundo. Só na USP, eles oferecem 70 mil vagas para o idoso. Para estudar, né? Para a universidade. Acima de 60 anos, você não paga nada, você só vai lá com o seu documento e se inscreve na aula que você quiser. Agora, tem toda uma burocracia, né? Eu não sei como está agora em questão desse isolamento, mas eu mesmo... A PUC também tem, né? Porque é muito comum, você está no elevador da PUC e entra um grupo de idosos, né? A PUC é bem famosa, porque eu já dei aula lá um semestre. As idosas que estudam lá gostam tanto de estudar na PUC que elas estão lá 15 anos ou mais. O tempo que existe aquilo, elas estão lá. A Unifesp, eu também dou aula lá às vezes, é uma turma maravilhosa. Eles têm espera de 2 anos para entrar. A gente está falando de São Paulo porque nós moramos aqui, mas fica a dica para as pessoas procurarem nas universidades em suas cidades, né? Provavelmente tem, acho que a Universidade para a Terceira Idade, o próprio governo federal tem alguma coisa nesse sentido. Exatamente. São Paulo, por ter, alguém está pondo transporte, estar em quarentena, em isolamento, em casa, você tem acesso a muita coisa também. Garanto que eu tenho paciente que faz a Unifesp da terceira idade, está recebendo material online, palestra online. Na PUC, Rio Grande do Sul, Ana, tem um trabalho maravilhoso. Eles acabaram de dar uma cartilha, uma apostila para o idoso conviver bem com o Covid. Isso não é sobre doença, é sobre alternativas de exercícios de respiração, alongamento, bem cuidado. Minha colega está falando que o ABC também tem várias questões. Então, na PUC do Rio Grande do Sul, eles têm a cartilha, no qual
audiobooks. Para quem tem problema de visão, tem audiobook de graça. Olha, que interessante. Filmes. Nós temos no portal do envelhecimento da PUC, agora vários cursos online. Vários Uhum, cursos. Eles têm uhum, dicas de filmes, eles têm várias edições importantes em e-book também. Tem uma infinidade de coisas, de alternativas para aquele idoso que deseja uhum. isso, né? Então, sempre lembrar disso. Sim, para quem deseja, né? E aqueles que estão sem desejar muita coisa, que estão aí envolvidos no estado depressivo, precisam ser ouvidos, né? Precisa ter um apoio e até mesmo, se for o caso, psicoterapia. Eu lembro há Isso, muitos anos atrás, se falava muito, será que o idoso está apto para aproveitar uma psicoterapia? Sim, isso já caiu por terra, né? Ele é uma psicoterapia dentro da realidade dele, das questões que ele vive naquele momento. E aí eu me lembrei aqui, eu fiz uma associação com uma paciente que eu atendi há muitos anos atrás, uma idosa, que a grande queixa dela era que ela tinha muita libido, muito desejo sexual e o marido queria ver novela. Então, esse é um outro tabu, a sexualidade do idoso. Geralmente as pessoas dão risada, imagina, tem até aquela musiquinha famosa lá do Silvio Santos, né, que fala da impotência do homem idoso, a pipa do vovô não sobe mais. Então, essa coisa de fazer chacota com algo sério, algo importante, com a pessoa. O idoso, ele é uma pessoa como todos nós. é um ser desejante, vai ter desejo até morrer. Então, a questão da sexualidade é muito importante. O que acontece com mais frequência, não estou falando que é normal ou anormal, a gente tem vários, Sim, sim. mas o que acontece com muita frequência, o homem, culturalmente, ele foi mais instigado à sexualidade ligada à genitália, Uhum, todas, vão acontecer com todas. Até está muito bem colocado no livro de Gabriel Garcia Marques, A Memória de Minhas Putas Tristes, que é um idoso de 80 anos que o desejo dele de aniversário é ter relação com uma virgem. Isso no imaginário uhum. dele ou completa, é o desejo dele, né? Ele Sim. nem precisa chegar aos fatos, mas ele tem o direito dele, se acha. Uhum. Ela está mais E ligada, sonhar todos nós não só podemos, como devemos, né? deve Ter desejo. muito. E a mulher está mais ligada a um conceito que Jung fala muito, que chama polifonia de Eros, que é o deslocamento da libido, da genitália, para outras questões. Para ficar de mão dada, para assistir um filme junto, para fazer uma comida junto, para conversar. É um deslocamento, né? Não precisa Uhum. ser somente Uhum. tal. Mas cada um é um, cada pessoa é singular. Se existe aquela idosa com desejo sexual, que é que vai resolver isso. É Uhum. importante. Sim, Eu assisti um capítulo filosófico com a psicanalista Rita Kelf, e ela, na Maria Rita plateia, Kel. Maria Rita Kelf, e na É. plateia tinha uma idosa, e ela não Uhum. aguentou falando, estava esquentando, ela falou que era do interior e que ela tinha um grupo de amigas que ela se reuniam Uhum. para vender Tupperware. E que Uhum. agora era para conhecer os estímulos sexuais, os artigos, né? Os brinquedos sexuais chamados. Foi o máximo. Isso já tem uns mais de 10 anos, mas foi o máximo. Então, existem lojas de vibradores só para mulheres, existem, você comprou online, isso inúmeras formas. Todos temos essa verdade. É o que Foucault falava, desse autocuidado com ética, ethos, que é a liberdade. É o que você deseja, o que você quer, como você quer fazer na vida, né? Então, isso é muito Sim, importante não deixar de lado, porque a vida é uma só, não tem rewind, né?
Sim. resolver o que der para resolver. Sim, como a cultura é dinâmica, né? A forma com que as pessoas vivem a sua sexualidade na velhice, ela muda também, né? Até porque essa mulher que é idosa hoje, envelheceu hoje, há pouco tempo, bem mais recentemente, ela foi jovem, quando ela viveu uma sexualidade bem mais liberal do que a quem viveu há 50, 80 anos atrás. Então, o idoso de hoje não é o mesmo de 50, 80 anos, né? E isso interfere bastante. Por outro lado, nós não podemos deixar de observar que as pílulas que dão ereção ao homem vieram ressignificar o modo como o homem pode viver a sua sexualidade. Uma cabeça ainda ativa, uma libido forte, o corpo não respondia. Hoje, assim como a pílula anticoncepcional libertou o sexo da gravidez para a mulher, o Viagra e seus genéricos aí também, né, veio dar um sopro aí de vitalidade para o homem e, consequentemente, para a mulher, de alguma forma. Isso, Ana. Ih, parou? Opa, Não, pode falar. falava Parou um então, pouco. é importante você falar isso. Sônia parou só um minutinho, já deve estar voltando. Oi. Pode falar. É um assunto muito com esse avanço. Viagra veio junto, acendeu o desejo, como você falou. O velho mesmo, não usar camisinha. Nunca houve tanta incidência de doenças venéreas. Isso Sim. é um outro lado da moeda também, né? Você sabe que eu estou orientando o TCC da Júnia e outra, esqueci o nome da outra aluna agora, exatamente sobre isso. Idosos que tiveram agora na velhice doença sexualmente transmissível. E HIV, teve uma volta de HIV também. Então, teve uma época que tinha uma campanha muito boa, muito grande em relação ao HIV, né? Eles sentiram, o público sentiram que tem que voltar isso também, porque trouxe essa pílula e tem hoje condição de usar a pílula, quem pode, né? Tem problemas cardíacos, tem toda uma questão aí que a gente não pode receitar. Eles têm que cada ver a sua questão. Mas os idosos da contemporaneidade, eles têm muito fazer, têm muito quanto fazer, aprender. Nós estamos vivendo um momento muito bom para o envelhecimento, muito rico, muito positivo. Muito mais possibilidades do que algumas décadas atrás, né? Isso. Sônia, nós estamos nos encaminhando para o final, então você disse que tinha guardado alguma coisa, e você pode falar, e aí, se der tempo, a gente pega uma pergunta de alguém. Deixa eu ver. Então, só para juntar aqui a questão, em isolamento estamos, né? Mas também faço uma contraposição do mundo anterior, que a gente não tinha tempo para nada, nem os idosos, de tanto que as agendas cheias, né? Não tínhamos tempo para parar para nada. Estávamos longe de uma experiência significativa em busca de uma subjetivação própria. Eu lembro esse texto do La Rosa Bondia, que é um filósofo espanhol, que ele fala que estamos carentes de experiência, né? Estamos carentes de experiência. Eu vou repetindo aqui o que você fala para melhorar o som. Tá. Para se ter uma experiência, a experiência requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para ouvir, demorar-se nos detalhes, suspender... Demorar-se nos detalhes? Isso. Suspender a opinião, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza. Abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece,
aprender com a lentidão. Então, Aprender a lentidão. com a lentidão. Aprender com a lentidão. Nós estamos no ambiente propício, né, Ana? Com o isolamento, nós temos essa oportunidade de fazer tudo isso e mais um pouco. O ócio também é interessante para nós, né? Sim. Contemplar a vida e nos observar, né? E para finalizar, eu tenho um texto da Adélia Prado, que eu gosto muito, que é Sim. Por uma Velhice Criativa. Desculpa, repete o nome do texto. Por uma Velhice Criativa. Por uma velhice criativa, da Adélia Prado, isso? Todos vamos envelhecer. Querendo ou não, iremos todos envelhecer. As pernas irão pesar, a coluna doer, o colesterol aumentar, a imagem no espelho irá se alterar gradativamente. Perderemos estatura, lábios e cabelo. A boa notícia é que a alma pode permanecer com o humor dos 10, o vício dos 20 e o erotismo dos 30. O segredo não é refletir por fora, é, acima de tudo, renovar a mobília interior. Renovar a mobília interior. Tirar o pó, dar brilho, trocar o estofado, abrir as janelas, arejar o ambiente. Porque o tempo, invariavelmente, irá corroer o exterior. E quando ocorrer, o alicerce precisa estar forte para suportar. Erótica é a alma que se diverte, que se perdoa, que ri de si mesma e faz as pazes com sua história. Que usa a espontaneidade para ser sensual, que se despe de preconceitos, intolerâncias, desafetos. Erótica é a alma que aceita a passagem do tempo com leveza e conserva o bom humor. Apesar dos vincos em torno dos olhos e o código de barras acima dos lábios. Erótica é a alma que não esconde seus defeitos, que não se culpa pela passagem do tempo. Erótica é a alma que aceita suas dores, atravessa seu deserto e ama sem pudores. Aprenda, bisturi algum vai dar conta do buraco da alma negligenciada por anos a fio. Desculpa, repete só o que não vai dar conta? Só essa palavra que fugiu. Bisturi nenhum vai dar conta. Olha, fechou com chave de ouro, né? Na nossa sociedade é muito importante. Bisturi nenhum vai dar conta. Vai dar conta do buraco de uma alma. Do buraco de uma alma. Negligenciada por anos a fio. Negligenciada por anos a fio. Quer dizer, o maior recurso somos nós mesmos, é o psiquismo, né? Quem somos nós, né? É ancorar em nós mesmos, não no externo. Muito bonito. É olhar com carinho nós mesmos. É isso mesmo. Foi um prazer muito grande, Ana. Obrigado pelo convite e fiquei muito feliz. Eu que agradeço, infelizmente não vai dar tempo, mas acho que a gente foi pescando alguns comentários, incluindo aqui no nosso bate-papo, né? Agradeço imensamente, foi muito bacana essa conversa, né? Acho que as pessoas, enfim, concordam, não no sentido de dizer amém, não é isso, mas no sentido de validar, né? O que foi colocado, porque estão aqui desde o início até agora. Gostaria de agradecer cada um que nos acompanhou. E é isso. E eu queria postar o seu livro. Depois eu vou pegar o nome, postar na minha página. E te agradeço mais uma vez, Sônia. Tá, muito obrigada. Foi um prazer, Ana. Sucesso, viu? Estou adorando suas lives, tá bom? Obrigada. E amanhã tem outra live, pessoal, 16h30, a Psicanálise Live. É um tema que, de algum jeito, tem alguma relação com esse, que a gente vai falar de luto e gratidão. Um abraço para todos.
Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.